Capitalismo, etimologicamente, a frase não quer dizer nada, né? Porque é o domínio do capital. O capital se transforma em poder. O capital leva ao poder. Evidentemente que o capital leva ao poder, mas o capital pode ser detido pelo Estado. Tônica marxista, no termo, a força marxista no capitalismo associa o capitalismo à burguesia. E ao associar a burguesia, associa ao capital privado, não ao Estado. Ficou marcado para a humanidade, porque às vezes a palavra não é o que ela significa etimologicamente, é o sentido que ela toma no debate público. E no debate público, o capitalismo é o capital privado, é o poder do dinheiro, do capital acumulado, acumulado, segundo Marx, pela mais-valia. Eu discordo da existência da mais-valia, da propriedade de usar o termo mais-valia, do conceito da mais-valia, eu discordo do conceito, mas ele é muito fácil de entender, ele é muito fácil, ele é muito palatável, né? É muito fácil você dizer para o cara, ó, você ganha R$1.000, mas você dá de lucro 2.000 para o seu patrão, então é muito fácil defender isso. O cara vai claro que vai concordar, né? E à primeira vista, ele deve concordar com isso. Mas a gente vai problematizar isso em termos macro, vai ver que não faz sentido. Mas o capitalismo é a mesma coisa. Então, quer dizer, etimologicamente não faz sentido. Quer dizer, ou faz sentido até dizer que, claro, capital é poder. Evidentemente que acumular capital é poder. Ter capital é poder. Mas isso não está ligado necessariamente ao agente privado. E Marx gruda no agente privado o termo capitalismo e aí pega. E aí depois com a União Soviética, vira o confronto entre capitalismo, entre os países capitalistas, as nações capitalistas, ou seja, as nações que admitem a propriedade privada, contra aqueles que são socialistas por não admitir a propriedade privada. Basicamente, a gente já discutiu aqui o que é socialismo e tudo mais, essa questão do agente privado enquanto agente autônomo, parcialmente autônomo, porque ele é reconhecido, né? Você não é proprietário sem que o público reconheça a sua propriedade. Seja o Estado, seja a comunidade, alguém tem que reconhecer que você é proprietário, senão você não é proprietário, você detém uma posse defendida com suas próprias forças. Isso não é propriedade, isso é posse, mera posse provisória, né? É uma posse que depende do seu poder de coerção para que não lhe invadam a sua posse, e uma posse territorial, no caso. Porque as outras posses, então, são mais... Pensemos num capital que alguém que detém direitos autorais tem. É um capital? É um capital. Mas ele só pode ser defendido se houver uma estrutura, um reconhecimento público daquele direito autoral como propriedade, e se houver uma estrutura que coíba o uso daquilo sem licença, sem pagar alguma coisa por isso, senão não serve para nada. É um capital apenas teórico. E por aí vai, né? O direito de marca, tudo isso mais. É uma questão que depende de uma estrutura pública. Então, mesmo o capital privado está sujeito a isso. Isso não é levado em conta pelos chamados adversários do capitalismo, né? E a ideia também de associação que eles fazem, é óbvio, mas isso é um instrumento de propaganda que já existia na época de Marx, que não, eles são malvadões, porque eles exploram e tal, são opressores, são pessoas do mal. O opressor é uma pessoa do mal. A gente já discutiu aqui o que é opressão. Eu acho que ela é muito mais uma questão subjetiva do que objetiva, embora, claro, até reconheça, como você disse, que há casos em que existe uma opressão objetiva, mas eu me vejo muito mais como uma questão subjetiva, e nessa questão da relação capital-trabalho, aí sim que ela é subjetiva mesmo, né? Porque objetivamente você tem um contrato livre entre as partes. Não estamos falando de escravatura. Marx não se referia, quando colocava o capitalismo, como uma estrutura escravocrata. Embora ainda existe até hoje estruturas escravocratas. Mas o mote dele não era a escravatura. Até porque a Inglaterra, que ele pegava de exemplo de opressão, não era justamente a primeira nação na história universal a abolir formalmente a escravatura. É a primeira. Então,
Me parece que o termo ganhou essa asa, né? Ganhou essa dimensão de expressar que é o poder do capital privado como uma força opressiva contra quem não detém o capital. É meio curioso a gente definir o capitalismo com base na definição de Marx. É como a gente pegar e definir o mercantilismo com base na definição do Adam Smith, ou a gente descreveu o socialismo com base na descrição do Mises, né? Então, Marx, de fato, é mais famoso, né, do que Adam Smith, né? Não que ele seja mais lido, mas, enfim, ele é mais famoso, e ele vai fazer uma crítica ao capitalismo que não é inteiramente negativa, né? Ele reconhece méritos no capitalismo, ele reconhece méritos da Revolução Burguesa, mas ele diz que, mesmo assim, foi apenas um momento mais avançado da lógica de toda a história da humanidade, segundo ele, que é a lógica da luta de classes. E o capitalismo ele teria a virtude de levar essa lógica ao seu máximo limite e a sua autodestruição. Então, a lógica da exploração de uma classe por outra levaria a uma paradoxal concentração em cada vez menos pessoas na posição de burgueses, de capitalistas, né? Então, nos últimos estágios de desenvolvimento do capitalismo, ele inclusive a figura do burguês não estaria mais vinculada ao dono de terras, ou de fábricas, ou de lojas, mas sim ao dono de grandes quantidades de capital, é o capital financeiro, né? E aí, claro, haveria uma exploração tão intensa de um número cada vez mais reduzido, proporcional e em termos absolutos, de capitalistas, que lá pelas tantas quase ninguém teria renda suficiente para consumir o que quer que fosse, e um número muito pequeno de capitalistas estariam, então, oprimindo quase todo mundo. Então, nessa situação, em algum momento, inclusive antes de um limite muito grave, haveria uma percepção, uma consciência de que isso é uma estrutura que estava se desmanchando sozinha, que estava se autodestruindo através das famosas crises de superprodução, ou seja, eu exploro tão bem que eu consigo produzir muito, e de subconsumo, porque eu pago tão mal, eu exploro tanto que eu pago tão mal que ninguém tem dinheiro para consumir, né? E aí, então, cada vez mais há quebradeiras, mais capitalistas concentram, eles compram os ativos dos outros capitalistas que quebraram e ficam cada vez mais ricos, mais concentrados. Isso leva ao momento em que, enfim, nós temos um mar de trabalhadores e de pequenos burgueses, né, que estão espertos, são aqueles que só têm o conhecimento, só têm a formação, não é um capital, não é uma propriedade que o Estado tem que garantir, é o fato de que eu sou médico, eu sou advogado, eu estudei, né? Então, o Marx não dá muita relevância para essa figura, porque ele diz que o importante é o trabalhador urbano, industrial, que aprende a ler, que começa a discutir, que vai ler lá o manifesto do Partido Comunista, que ele e o Engels distribuíram, literalmente, como um panfleto, era um livro de 40 e tantas páginas, mas eles distribuíram para o pessoal ler, eu acho que leram, né? Alguns leram. Eu acho que Marx foi mais lido proporcionalmente nessa época mesmo. Não que ele tenha sido muito levado a sério, mas acho que ele realmente foi mais lido, de fato, nesse momento. E, então, fariam a última revolução de uma classe contra outras, que seria a última não porque ela é boazinha, mas porque ela não teria quem oprimir, né? Eu até faço a seguinte piada para os meus alunos, né? Então, os trabalhadores agora tomaram o poder, né? Estão, então, lado a lado com os ex-burgueses, os ex-nobres, né? Discutindo os futuros da fábrica, da cidade, do país, do mundo, né? Que tinha que ser internacional. E quem que eles vão explorar? Vão explorar os estagiários? Vão explorar sei lá, não tem, são trabalhadores também. Claro que nós estamos escaldados, nós sabemos o que aconteceu e o que sempre acontece quando se tenta fazer uma ditadura do proletariado, vira uma ditadura dos membros do partido, né?
Mas a ideia do Marx era de haver uma extinção da cultura de exploração visando o lucro dentro de uma estrutura em que, inclusive, o próprio Marx reconhece que não é uma fulanização pura. Claro que ele tinha os seus problemas pessoais e, de vez em quando, ele estava com raiva e ele transparecia essa raiva contra os burgueses, né? É o meio momento Marilena Chauí do Marx, né? Eu odeio a classe média. Mas, nos seus momentos de lucidez, ele vai dizer, não, tanto os trabalhadores são, de maneira óbvia, explorados, ou seja, eles são expropriados, parte importante do valor do que eles produzem não volta para eles, quando deveria voltar, mais do que volta, e, no entanto, também o burguês, que vira uma máquina de buscar o lucro acima de qualquer coisa, lucro acima de tudo, né? Ele passa a ter uma vida miserável, uma vida espiritualmente ou intelectualmente miserável, né? O Marx e o Engels até puderam se dedicar um pouco à filosofia e sociologia e economia política, digamos assim. Mas um capitalista típico, ele, não, tem que ver lá, o pessoal está trabalhando, né? Como é que eu posso explorar mais você hoje, né? Seria essa caricatura que o Marx faz e que tem um certo fundamento do que seria um capitalista de meados do século XIX. Tu disse que a palavra capitalismo não tem etimologicamente um sentido. Concordo que, em parte, a maior parte do sentido é histórico, ou seja, qual foi o sentido que foi dado a essa palavra, né? Mas, na verdade, no século XIX, vamos ter o feudalismo sendo inventado, a palavra feudalismo, não o feudalismo, né? Vários termos que a gente usa são criados nesse mesmo momento. Aí, até tem um livro muito interessante que como é que é? Ideologias Políticas Modernas, agora não vou lembrar o nome do cara, vamos botar o link depois na descrição do vídeo. A gente sempre promete isso e eu nunca te passo o link, porque também não sei quando é que vai ser publicado. Põe nos comentários. Nos comentários. E capitalismo, em tese, pode ser criticado dessa maneira como Marx faz. Eu acho que é uma crítica importante, válida, interessante. Tem algumas falhas que não são dele, são do Adam Smith, do David Ricardo, e ele meio que não consegue superar, né? Alguns vão dizer, não, porque Adam Smith, não, isso realmente foi criado, essa análise foi feita pelo Bombaverk, não é coisa do Adam Smith. Porque também existe esse pristinismo, né? Não, porque Adam Smith já disse, não, nem o Adam Smith percebeu que ele tinha pensado isso, tá? Então, até pode catar lá uma palavrinha, uma expressão, uma frase que dá a ideia de que ele pensou isso, mas ele não pensou isso. De fato, o Adam Smith também tem um problema da teoria do valor, ainda de que a quantidade de trabalho, né? Ele não tem ainda bem a noção de valor de troca, não é central, né? Não é uma coisa bem desenvolvida, clara, e o Marx ele cai nessa armadilha, né? É uma armadilha do tempo, tá? Eles ali não tinham refletido suficientemente sobre a questão do valor de troca, que é como Marx vai caracterizar, e o quanto ele é essencial para dar valor às coisas. Essa é uma perspectiva dos austríacos, né? Da escola austríaca. Quando é que o que nos permite saber quanto vale alguma coisa? O mercado de preços livres, né? Não tem outra maneira de eu saber o quanto vale esse óculos aqui. Bom, para mim vale muito, mas se eu quiser vender isso aqui, quanto é que vale? Não vale quase nada, porque é usado. Nós temos abundância de armações e de lentes, então encontrar alguém que precisa usar isso aqui, que aceite usar um óculos que foi de propósito, eu quis fazer bifocal, né? Bifocal não multifocal, bifocal, né? Então, quanto vale o meu apartamento? Se eu tiver que vender hoje, tem poucas horas, eu vou ter que vender ele acho que vai sair por menos de 20 mil, né? Porque eu vou ter que vender hoje, mas é esse o valor dele? Não, mas se eu puder vender nos próximos 2 anos, né? Tem um outro valor, né? Se eu estiver precisando vender porque eu estou desesperado, tem até leis que me protegem. Se eu vender por 20 mil, depois eu posso alegar que eu estava desesperado e que o comprador sabia a venda vai ser desfeita. Eu pego os 20 mil, uso, depois o cara tem que me devolver, eu posso vender de novo para ele. Claro, teoricamente eu vou ter que indenizá-lo, né? Eu vou vender então por 200 mil e devolvo os 20 mil que ele já me pagou. Mas enfim,
A lógica do capitalismo é, na perspectiva não do Marx, mas do Adam Smith, livre concorrência, né? Livre concorrência e livre oferta de, olha, eu topo pagar tanto, né? Claro que isso é bastante enfraquecido, né, diante de uma empresa de telecomunicações, né? Se diz, né, olha, contrato de adesão é melhor nem ler. Isso foi um professor meu lá do direito da URSS que disse. Por que, professor? Não, tu só te incomoda, tu fica com raiva e tu não tem outra opção. Tu vai ter que assinar aquele contrato. Então é melhor não ler. Assina sem ler, que é melhor, é menos ruim, né? Não era esse tipo de situação que o Adam Smith estava defendendo. Ao contrário, ele estava dizendo, olha, a Companhia das Índias Britânicas Orientais, né, ela não é um bom negócio para o povo, não é um bom negócio para a nação. É uma crítica ao mercantilismo. Mercantilismo é a ideia de que um Estado-nação vai tentar ganhar dos outros, né, fazendo, inclusive, intervenção direta. Não direta no sentido que nós, hoje, entendemos como intervenção direta, que é uma empresa estatal vai lá e faz o troço, né? Não, intervenção direta é que o Estado garante, olha, só pode fazer isso esses aqui que eu autorizei. Monopólio. A venda do monopólio. Negociação do monopólio, né? Então, como é que surge a Companhia das Índias Orientais Britânicas, como a gente a conhece hoje? Ela começa de uma maneira muito diferente. Vários comerciantes, por conta e risco, vão lá e começam a fazer comércio para explorar as Índias Orientais. Lá pelas tantas, eles geram tanto dinheiro que eles dizem para o rei, né? Olha, rei, a gente está gerando bastante glória e tributos para o Estado, então, quem sabe o senhor não nos garante, né? Não nos reconhece o direito ao monopólio desses negócios. Ele concede e esse troço vai crescendo, de fato, parece que dá certo. Só que, claro, os ganhos marginais do que tu investe, o que tu retorna, começam a se estagnar. E, claro, é uma organização muito grande, né? Os objetivos dela passam a ser outros, né? O modus de operar, a maneira de operar passa a ser diferente, ela passa a ter marinha, exército, tudo, né? E se torna muito ineficiente. Ela deixa de ser a melhor maneira de explorar, no sentido positivo, aquele mercado. Isso diminui a possibilidade da nação inglesa, o mercantilismo é um mau negócio em tese, segundo a análise do Adam Smith, para si próprio. O objetivo é enriquecer a Inglaterra, ele não enriquece tanto quanto se as pessoas tivessem mais flexibilidade, estivessem mais abertas à concorrência, que faz com que, olha, tu estava fazendo de um jeito que dava dinheiro, agora esse jeito não é mais a melhor maneira que a gente conhece, né? E agora surgiu a outro ali que está fazendo melhor. Até o fato de poder surgir pode, claro, fazer com que esse aqui quebre, mas pode fazer com que esse aqui adote as práticas que surgiram nesse outro grupo. Hoje em dia a gente tem uma coisa parecida, né, que é, sei lá, uma grande empresa compra a pequena empresa até para ela não virar concorrente. Para o cara que criou a nova empresa, ele fica rico, né? Só que ele sai do jogo, ele até pode participar lá como consultor, alguma coisa daquele setor da empresa, da grande empresa que engolfou a outra, mas, enfim, o poder dele, ele não é mais o capitalista, ele não é mais o detentor dos direitos daquela marca, daquela empresa. Essa ideia do capitalismo como concorrência está muito distante da ideia que nós temos hoje. Claro que ainda hoje, obviamente, a maior parte da riqueza é gerada por pequenas empresas, principalmente no setor terciário, né? Digamos assim, a dispersão da riqueza, gerando muita riqueza nesse processo, é comércio miúdo, né? Comércio de boutique, comércio de bugiganga, como é que se diz? Tem um nome para a lojinha que vende tabacaria, né? Que não sei se aí em Salvador chama tabacaria também, uma loja que vende um monte de bugigangas pequenas e eventualmente vende tabaco, não sei se ainda vende tabaco. Esse tipo de mercado espraiado, né? Essa era a ideia básica do capitalismo defendido, idealizado, talvez, pelo Adam Smith. E é claro, a crítica de que os capitalistas não querem saber de capitalismo é verdadeira. Ou seja, se eu sou um empresário e tenho sucesso,
Eu não quero que o concorrente me faça trabalhar, eu quero ganhar sem fazer mais nada. Né? É do ser humano. Eu quero ter o meu capital remunerado. A questão é mais contábil. Com base nisso que agora, essa ideia que o Marx tinha e que você expôs muito bem é lógica. Ela é lógica, racional e errada. Porque é o que acontece. Vamos pegar um grupo de pessoas qualquer. Um grupo de servidores públicos, tá? Eles ganham o mesmo salário. Depois de 30 anos, uns estão ricos, outros estão pobres. Uns estão devendo, outros acumularam um grande capital. Porque alguns fizeram algumas atividades fora, além do trabalho, fizeram outra coisa, então ganharam mais dinheiro, agregaram mais valor. E além disso, eles aprenderam a gastar com prudência e parcimônia, a usar a relação custo-benefício, a investiram bem, aquela coisa toda. Então eles foram acumulando capital, eles estão muito ricos, e aqueles outros que viviam gastando a tripa forra, não sabiam gastar, não sabiam planejar, criam um bocado de filho, ficou tudo pisando lá, né? Aí pronto, aí deixou os parentes chupinzar, porque você vai ajudar os parentes. No Brasil tem esse péssimo hábito que não é bem visto nos países do norte, que é uma das causas da nossa pobreza, que o parente acha que você tem que ajudar ele, né? Isso é uma coisa absurda. Mas vamos lá. Então o cara fica pobre, mentalidade, cultura. E isso no livre mercado, isso é agudo, você acumula mesmo. Só que isso, claro, vai chegar no momento que o mercado autorregula. Isso está autorregulando nos últimos anos, né? Porque você tem um excesso de liquidez, você juntou-se demais e daqui a pouco fica aquela coisa. Realmente, aquelas pessoas que foram prudentes e que souberam agregar valor, que souberam investir bem, eles acumularam uma quantidade de dinheiro e o resto acumulou só dívida. Né? E daí tem aquele montante de endividados, aqueles números estatísticos assustadores. Você tem mais de 50% da população do país que deve mais do que tem. Tem o capital negativo, capital líquido, patrimônio líquido negativo. Aí como é que isso é resolvido? Isso é resolvido com os debasement. Isso aí já aconteceu muitas vezes, né? A debasement é a palavra americana que foi usada na Grande Depressão. O Roosevelt promoveu um debasement. O debasement o que é? Bom, um europeu hoje, europeu da Europa Ocidental, qualquer país que adote o euro. Se ele botar o dinheiro no banco, o dinheiro vai render menos do que a inflação. Então ele vai perder dinheiro. Se ele botar em ações, o risco da empresa falir é maior do que o retorno. O risco percentual. Ele pode ter lucro, mas ele vai ter que escolher bem. Na média, ele perde. E assim por diante. Ele não tem nenhum investimento a não ser investir no resto do mundo. Por isso que o resto do mundo tem crescido tanto, porque você não tem outra saída. Já faz 30 anos que você tem crise de liquidez. O Japão começou com esse negócio. Porque os japoneses eram muito prudentes. E aí os japoneses acumularam aquilo o governo, o tesouro japonês, transformou aquilo para esterilizar, porque você tem que esterilizar isso, né? Senão o câmbio fica uma loucura. Isso não exporta mais nada. Se você deixar o povo de um país acumular capital privadamente, as pessoas e empresas acumular capital, você passa a ter um problema cambial, né? Porque a sua moeda valoriza de tal maneira que você não exporta mais nada. Então o governo, para esterilizar aquilo, o tesouro, criou uma dívida interna, que é uma dívida interna que ele consegue tocar a juro real negativo, ou seja, ele não paga para tocar a dívida interna, ele recebe, a dívida interna americana, o tesouro americano também é isso. Ele não paga, porque a inflação é maior, então ele está recebendo dinheiro de graça e remunerado a ele. O emissor da dívida, o devedor está ganhando. E isso são todos mecanismos de mercado, de Estado também, claro, de tesouros públicos, mas que são parte do jogo, que são parte da ordem econômica, que servem para isso. A partir de uma determinada acumulação de capital, você se dê por satisfeito de você ganhar menos 10% ao longo de 10 anos. Você está protegendo muito bem esse capital. Se você ganhar menos 10%, se você ganhar menos 5%, porque vai ter um momento que não tem como você mobilizar essa grande quantidade. A gente falou aqui no grafismo, né? O cara do transatlântico. O transatlântico é aquele cara com aquela montanha de dinheiro que não tem o que fazer. Ele não pode se mover como um barquinho, porque os movimentos dele serão notados e serão obstados. Capitalismo, eu volto para a etimologia.
A ideia original foi pensada etimologicamente. É o poder dado pela acumulação de capital. Poder é dado, poder de oprimir, de fazer mais-valia, seja lá o que for. Poder de oprimir, basicamente. É dado pela acumulação de capital. A acumulação de capital dá esse poder. Como deu para os caras da Índias Orientais, por exemplo, da Adam Smith. Eles passaram a ter poder junto com o rei porque acumularam capital. Aí eles passaram a ter poder e aí usaram esse poder para o mal, né? Para o monopólio. Tudo bem, tem. Para o mal, não. Isso também. Monopólio também não se garante. E a Liga Asiática era um monopólio estabelecido em associação, mas que muitos depois acabaram saindo e tomando caminho próprio, e foi muito bom para o Báltico a existência, o que as mentalidades evoluíram no Báltico em função da ação da Liga Asiática. É uma coisa admirável, adorável. Não acho que a Liga Asiática tenha feito mal à humanidade. Não sou como a Acemoglu que acha que, fez, vai dar problema. Nem sempre. Isso é um pouco mais relativo. O Estado pode agir como um acumulador de capital? Não tenha dúvida de que pode agir. E aí, no exemplo da União Soviética, que se fala muito, até o Haddad tem aquela tese, capitalismo de Estado. O que é capitalismo de Estado? É óbvio, a gênese do pensamento está correta. Quer dizer, essa crítica começou dentro da esquerda. Porque diz, então, peraí, quem detém o capital na União Soviética? O Estado. 100% do capital. Ele chega um momento que ele detém 100% do capital. Ele torna completamente ilegal qualquer capital, a não ser a posse, né? Quer dizer, você pode ter uma posse de um apartamento, a posse de um automóvel, você tem uma posse de alguma coisa. Mas os bens de produção eram todos, os bens de produção, capital, o próprio imóvel que você tinha posse, a propriedade era do Estado. O Estado podia dizer, vai embora, vou botar outro aqui. Quem controla o capital? O dirigente. Então, o dirigente, ele vai exercer poder. E exercia todo o poder, porque o poder era absoluto, porque ele tinha todo o capital. Se uma empresa tiver todo o capital em um país, ela vai exercer um poder absolutamente absoluto, tirânico e totalitário. Não há a menor dúvida disso. Então, nesse sentido, a gênese é correta. O capital concentra poder. Mas numa economia de mercado, com Estado de Direito, com as instituições que nós construímos no Ocidente, que é um processo, não é resultado de uma revolução, mas de um processo. Claro, teve um marco na Revolução Gloriosa e tudo mais, mas é um processo, é uma evolução de mentalidade, que tem questões éticas envolvidas, questões culturais envolvidas. Isso se autorregula. Claro, com crises sim, claro. As crises são boas, né? As crises aumentam a produtividade, a gente não pode esquecer disso. O maior motor de aumento da produtividade geral dos fatores que enriquece todo mundo, e aí nós tivemos, nos últimos 200 anos, nós tivemos mais crises do que em qualquer outra época, crises econômicas. A quantidade e a intensidade das crises foi muito alta. Mas nunca cresceu tanta riqueza total. A riqueza total cresceu muito mais do que isso. E isso nós devemos ter, devemos um agradecimento às crises. Porque as crises, elas, ao provocar falências, ao provocar essa seleção e até essas quebras de alguém que tinha muito capital, elas proporcionam um natural aumento na produtividade geral dos fatores por seleção natural. Elas aceleram o processo de seleção artificial, no caso, não é natural, mas de seleção artificial dos mais aptos. E da melhor forma de produzir, da forma inovadora de produzir, de criar novas necessidades, de criar novos produtos que as pessoas podem querer, enfim. A gente sabe o quanto dinâmico isso é e o quanto isso agrega valor para todos. Mas tem gente passando fome ainda no Brasil? Sim, tem. É uma lástima que tem. Modernamente, muitas escolas liberais assumem a necessidade de uma renda mínima. A gente já começou a debater renda mínima, vai debater mais renda mínima aqui, para evitar que as pessoas cheguem numa situação dessa. Mas desigualdades de renda, elas são extremamente proveitosas para o todo, para a produtividade geral dos fatores, e que acabam beneficiando a todos. Uma igualdade forçada de renda, ela desmobiliza uma sociedade inteira, ela faz regredir em termos de produtividade econômica, de geração de valor para o usufruto das pessoas, para a segurança das pessoas, para que as pessoas vivam melhor, de uma maneira que a gente sabe que não dá certo.
que não é que não é eficiente. Ainda sobre o capitalismo, né, tem a perspectiva do Weber, né, que diz que o capitalismo é uma espécie de aplicação da ciência, da racionalidade, da busca de eficiência à economia. Uma certa ideia de buscar o lucro sempre teria existido, mas com o Renascimento, com a Idade Moderna, com a influência da Reforma Protestante, em particular da perspectiva calvinista, que estimulava o acúmulo, ou seja, como há uma predestinação daqueles que serão escolhidos, que já foram escolhidos, que serão escolhidos por Deus, aí também tem as brigas internas teológicas, né? A questão básica é, como é que eu faço para saber se eu sou um dos escolhidos, né? Então, nada que tu fizer vai te salvar, porque é Deus que escolhe na sua onipotência. Mas tu pode tentar ver uma dica se tu é um dos predestinados. E uma delas é te dedica com atenção a uma atividade econômica e vê se tu consegue ter sucesso nela. Não é para ostentar, não é para gastar, não é para oprimir, não é para... que isso, inclusive, é problemático, isso vai atrapalhar. O plano é ser salvo, né? Então, não ser salvo que tu vai ser salvo, mas descobrir se tu pode ser, se tu provavelmente é um dos escolhidos. Isso teria levado, na análise do Weber, a um uso racional dos fatores e uma tendência à acumulação. Eu acho que o fundamental entre... Tu falou aqui do funcionário público, né? O funcionário público, ele, de modo geral, ele só gasta. É aquela pessoa que pode ganhar 5 mil ou 50 mil, ele, de certa maneira, vai estar sempre endividado, porque ele vai gastar tanto ou um pouquinho mais do que ele gasta. Olha, tem aumentado, eu digo por mim, pelos meus colegas, tem aumentado o número de servidores públicos conscientes quanto à necessidade de fazer reservas Tu vive na bolha dos funcionários que tem uma certa ligação com o dinheiro especial, não podemos entrar em detalhes, né? Porque tu pode revelar qual é o teu setor, mas é um pessoal que tem uma certa tendência para números, tá? Isso pode ajudar, tá? Até me lembro que teve uma vez um professor da USP que morreu e descobriram que ele tinha alguns milhões no banco que ele não usava, ele morava na mesma casa, era um sobradinho e tal, não era uma casinha pobre, né? Mas estava bem bagunçada, vamos dizer assim, né? Porque ele fazia aquelas aplicações dele por diversão, né? Isso foi no século passado. Enfim, a ideia básica que eu quero chamar a atenção aqui de que capitalismo tem várias explicações, tem muitas dimensões. A principal delas é o uso racional dos recursos, né? E dentro desse uso racional existem muitos recursos, um deles é o político. Então, a turminha ali que tenta pressionar o rei para dar o monopólio, ou hoje, a turminha que diz, não, aumenta o imposto sim, que não te preocupa que depois eu negocio uma isenção para o meu setor, né? Ou, não, aumenta e não me dá isenção. Mas isso já me garante aqui que não vai ter concorrência, que vai ficar muito difícil para o concorrente entrar no mercado, né? Então, para ele é uma vantagem. Olhando de fora, mas o cara tem consciência social, ele quer imposto e tal. Não, ele quer evitar a concorrência, né? Mas, enfim, todos esses fatores explicam o capitalismo real. A gente se acostumou a falar em socialismo real, e a gente não está ainda acostumado a falar do capitalismo real. O capitalismo, esse do grande sucesso, na verdade, é uma construção do meio para o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi relatório Beveridge, que vai dar as bases para o estado de bem-estar social, e acordos de Bretton Woods, né? E aí eles vão ter problemas em 1971, mas em 44 eles definem como vai ser o comércio depois que terminar a Segunda Guerra. E aí é neste contexto que a gente vai ter a globalização, ou seja, eu não sei onde é que foi feito esse óculos, ele quase certamente não foi feito no Brasil, né? Deve estar escrito aqui, mas eu como uso as coisas por muito tempo, eu acabo se gastando as indicações de origem. Quase tudo que nós temos de alto valor agregado passou por uns 5, 6, 7, 8 países diferentes e fez a volta no mundo, provavelmente, né? Celular, então, é um bem de alto valor agregado. E o que isso trouxe para a real economia mundial? Enorme eficiência. Mas como assim eficiência se um negócio vai viajar pelo mundo todo? Não, mas
cada um desses países agregou o máximo de valor possível com o menor custo para o usuário final, e é isso que viabilizou, por exemplo, que, não sei se aqui no Brasil já tem, mas eu acredito que há pessoas muito pobres, né, em cidades, quase todo mundo tem celular, não é celular, é smartphone, né? Todo mundo tem acesso, ainda que precário, à internet, reclama, né? O grau de riqueza em que nós vivemos não é bem capitalismo naquele que o Adam Smith pensou. É um capitalismo que tem a válvula de segurança do estado de bem-estar social, que é um grande perigo. E tem o Estado como interventor e árbitro em muita coisa. Não, é um grande consumidor, né? Eu sou professor da rede estadual do Rio Grande do Sul e eu digo para os meus alunos, não, eu não dou aula, eu vendo aula. Como assim, professor? Não, o Estado está comprando a minha aula e está entregando para vocês, né? Aí até vocês têm que brigar lá com o Estado. Se vocês não gostaram aqui da minha aula, das aulas de outros professores, vocês têm que reclamar com o Estado, e vai ser difícil, porque ele é um sujeito meio complicado de entrar em contato com ele, né? Eu também, da minha parte, como um cliente interno, eu sei das dificuldades de negociar com o Estado. E o Estado também sabe das dificuldades de negociar com os seus funcionários e os seus cidadãos. É uma confusão dos diabos. O ruído e a assimetria de informação é uma catástrofe. Mas tudo isso já foi muito pior, muito pior. No final do século XIX, acabou toda a moral do liberalismo clássico. Por quê? Porque não conseguia resolver o problema nas cidades. Qual era o problema nas cidades? As pessoas realmente eram muito mais ricas nas cidades. O pobre era menos pobre na cidade. Mas, quando quebrava a perna, quando ficava desempregado, ficava no total desespero. Passava fome, pegava uma tuberculose e morria, né? Ou tinha que se sujeitar a profissões que nós viríamos como muito aviltantes, principalmente no caso das mulheres e das crianças, né? Isso era uma catástrofe muito grave, gerava muita desagregação, e é isso que vai dar, digamos assim, vai dar importância, vai dar destaque, vai dar capital. Não, quer dizer, não, peraí, vamos só separar coisas aqui. Acumular riqueza é uma coisa, distribuir é outra, do ponto de vista de um país, de uma nação, de uma comunidade, são coisas distintas, né? E que elas podem se harmonizar, a gente tem visto, você bem disse, depois que elas começaram a se harmonizar, melhorou, e não tenho nada contra elas se harmonizarem. E em relação ao capital-trabalho é outra coisa. Que também estava aguda no século XIX e que vai ser aguda onde o capital vai ser concentrado, os países socialistas, porque continua a haver relação capital-trabalho. O capital é todo do Estado e o trabalho é todos os cidadãos. E aí a questão da relação capital-trabalho também, um fator que eu queria colocar aqui, que a gente até pode fazer outros programas sobre isso, que é a produtividade, está provado por autores de esquerda. Eu sempre costumo dizer que o Paul Krugman mostra isso, que o que determina o nível salarial no mercado livre de salários, salários não tabelados, não é a produtividade da mão de obra, é a produtividade geral dos fatores. Ou seja, quanto mais riqueza uma nação gera, maiores serão os salários naturais, ou seja, os salários naturalmente oferecidos pelos empregadores privados. Mas então, essa situação de desespero no final do século XIX vai dar cartaz, vai dar bola, vamos dizer assim, para Marx chutar. E não só Marx. O fato de haver a Revolução Russa em 1917, 18, 19, 20, 21, vai dar a contra-reação também estatista, também socialista, do fascismo, e isso tudo vai nos levar para a Segunda Guerra Mundial, que vai nos levar a como é que a gente resolve essa encrenca que não estamos resolvendo desde 1870, né? E aí que surge, então, a proposta. Que tal um oligopsônio, um monopsônio, ou seja, a figura de um grande comprador que regula essas coisas todas? Essa ideia já tinha sido intuitivamente desenvolvida por vários, pelo próprio Franklin Delano Roosevelt, citasse do New Deal, é teorizada por Keynes, né? E quem é que está lá nos acordos de Bretton Woods? Lord Maynard Keynes, né? Então nós vamos ter
Keynes defendendo, então, o investimento estatal massivo para tirar a economia das crises, e nós vamos ter os keynesianos dizendo, não é só para tirar da crise, é para manter permanentemente turbinado no uso mais eficiente dos fatores, inclusive financeiros. Mais recentemente, até com um desdobramento dessa ideia keynesiana, não exatamente de Keynes, nós temos a teoria moderna, contemporânea, da moeda, a ideia de que, olha, basicamente moeda é soberania, né? E ela nos permite... ela pode ser fiduciária, agora vem a moeda virtual, que ela é totalmente fiduciária, não é nacional, mas é fiduciária. Mas é uma agudização do conceito de fiduciário que vinha lá de trás, né? Dom Rodrigo já tinha feito isso em Portugal e Brasil, quando estava no Brasil. Então nós temos agora uma série de mecanismos que estão sendo testados. Na verdade, eles têm sido testados há uns 20, 30 anos, que de vez em quando, a gente injeta trilhões de reais, mas eles não ficam no consumo. Eles vão para o mercado financeiro, vamos dizer assim. E ele tem uma outra maneira que pode ser segurado para ele não parar na hiperinflação, que esse é o grande... assim, a tecnologia que foi a duras penas desenvolvidas ao longo do século XX é como evitar a hiperinflação. Volta e meia ela estoura, né? Então, uns 4, 5 anos depois de Versalhes, ela estoura na Alemanha. No Brasil, a gente conviveu por períodos longos de hiperinflação, né? E há esse medo de que ela possa retornar em função... O Brasil inventou a tecnologia de conviver pacificamente com a hiperinflação, né? A correção monetária. Crônica, né? Mas foi pacífica. Não, é pacífica. Nós não tivemos nenhum colapso social, como houve, em função da hiperinflação. Porque também a inflação em si ela é neutra, ela não é um problema econômico. Depende claro que a hiperinflação ela passa a ser achar o imposto contra pobre, né? Porque o pobre usa dinheiro, o rico indexa. Mas nós tivemos aqui durante muito tempo o famoso imposto inflacionário sustentando o Estado, mas também gerando muito ruído, né? Não dá para negar que com a hiperinflação que nós tínhamos era mais... Concentra a renda, né? Ele é um fator de concentração de renda. Dá uma noção ruim do quanto valem as coisas. Também torna o país muito fechado. Então, o Brasil era extremamente fechado. Ainda é um dos países mais fechados do mundo, em termos das pessoas. Bom, teve aquele período ali do boom das comédias. Então, você pode abrir mão da soberania também. Tem países que fizeram isso. Equador fez isso, Zimbábue fez isso agora. Simplesmente você diz, não uso mais moeda, eu vou usar uma moeda do estrangeiro aqui. Tu pode trabalhar com um pouco de inflação, mas tu vai ter custos por isso, né? Esse custo pode ser aceito por uma sociedade. Essa escolha pode ser infeliz, mas ela pode ser legítima. No caso brasileiro, era uma escolha das elites, que tinham acesso a mecanismos bancários que protegiam um pouco daquele valor, né, financeiro. Ainda assim, era complicado comprar qualquer bem de valor mais elevado, porque era muito difícil fazer qualquer financiamento, né? Daí a figura dos consórcios, né, que era uma moda aqui no Brasil, era a nossa tecnologia de conviver com isso. Israel também teve esse problema grave de hiperinflação durante bastante tempo, também desenvolveu algumas maneiras de conviver com isso, não? Sim, é isso, eu estou concordando. O grande problema econômico não é inflação ou não inflação. Inflação não é um problema econômico. Não estou dizendo que é o grande problema. Mas ele não é um problema nenhum perto da questão da produtividade. É um problema grave, tá? Ele tem algumas vantagens, ele serve para algumas coisas, mas um grande desenvolvimento deste capitalismo real nos últimos 30, 40 anos é como o Estado pode fazer enormes gastos e ter vantagens com isso, ou seja, diminuir um período de depressão econômica. Então, a teoria ele pode fazer isso porque ele contou com uma acumulação privada de capital muito intensa, e aí isso permite que ele pague juros reais negativos. Quando ele pode... Quem paga juros reais negativos pode emitir moeda ao infinito. Pode utilizar grandes injeções estatais com a finalidade clássica keynesiana, que é tirar da crise,
pode fazer isso para turbinar o crescimento, manter ele sempre elevado, e pode evitar os efeitos negativos de um crescimento muito bem sucedido sem inflação, que é a deflação ou o acúmulo de valor daquela moeda que dificulta a exportação. Ou seja, o meu trabalhador e os meus fatores internos de produção são tão caros que eu não consigo vender para mais ninguém, né? Então, eventualmente, é difícil para qualquer analista mais ingênuo ou muito ideológico, não é? Minha ideologia é essa aqui, eu tenho que defender isso, porque existe muito analista da economia que idealiza o capitalismo, não reconhece o capitalismo que nós temos de fato, ele pensa no capitalismo do século XIX, né, que também não era tão livre assim, muito pelo contrário, e acha que hoje está tudo perdido. Não, hoje talvez nós estejamos diante de um gigantesco abismo, mas não é isso que parece. Há vários profetas do apocalipse. Não vejo nenhum sinal disso muito antes, pelo contrário. Há vários profetas. Eu sei, eu os leio. Eu os leio. Socialista, seja da perspectiva identitária, e principalmente da perspectiva libertária, liberal. Da perspectiva libertária dizem, o grande crise está por vir. Fujam para o Bitcoin. Há dúvidas também sobre como os Estados-nação vão exercer a sua soberania sobre a moeda com moedas como as criptomoedas, as moedas que não são isso controladas. Isso é uma bobagem. A soberania dos Estados nunca esteve tão forte, até porque os Estados cooperam entre si. Aí tem o problema do chamado globalismo, né? Mas essa é outra discussão, vou botar em outro debate. E dentro dessa discussão das moedas, existe até mesmo a discussão sobre as moedas virtuais dos Estados-nação, os bancos centrais virtuais. No Brasil há um projeto nesse sentido e tem muita gente que está preocupado. Claro que são, às vezes, funcionários de bancos, altos funcionários de bancos, e não sabem muito bem como os bancos vão se adaptar a essa situação, porque a mediação que os bancos tradicionalmente fazem, não se sabe como seria feito, qual a necessidade dela nesse sistema. Mas, enfim, eu já vi que tu não consegue... Não, porque é uma regra econômica que diz que a moeda mais pulsa boa. Tá? Isso é tipo uma conta que você pode olhar qualquer episódio na história e vai encontrar que a regra se cumpre. Tá? Agora o problema é que a moeda chamada boa já é má. Ela já é má porque ela ganhou tanto de bem, tanto incentivo que ela na teoria liberal ela é má. Na teoria liberal, porque as pessoas continuam usando a moeda, não tem problema nenhum. Enquanto a moeda for funcional, o caráter principal da moeda é ser fiduciária. Eu concordo quando o Rodrigo Livre teve aquela ideia genial de vamos imprimir notas no Brasil. Fantástico, funcionou muito bem naquele período. Mas porque o que acontece é que a moeda ela é naturalmente fiduciária. Ela não era fiduciária quando a gente diz, vale seu peso em ouro. Aí os estados já da Idade Média começaram, então, peraí, vamos botar um pouco mais de estanho, de cobre aqui e tal. Gente, isso é fiduciário, mas isso nasce de um acordo do contrato social. Detesto a expressão contrato social dele, ele não existe, é quimérico. Mas a ideia de que a cultura de uma nação, de um povo, que se transforma em Estado-nação, na feição moderna, ela vai fazer arranjos para isso. E esses arranjos vão dar certo de um jeito ou de outro. Quer dizer, eles podem até dar errado, é como digo, tem as crises. Mas as crises, elas têm seus efeitos positivos sobre o que vem depois. Como as guerras. Né? As guerras, nenhuma nação ganha com a guerra. A guerra não é um jogo de ganha-ganha, é um jogo de perde-perde. Ela em si, sim. A guerra em si. Que não seja, a não ser que, claro, vamos fazer uma guerra para tomar a Cisplatina de volta. Eu acho que o Brasil ganha tendo o Uruguai de volta. Eu acho até uma boa. Aconselho. Mas isso é brincadeira, viu, gente? Mas aí a gente pode até ganhar. Mas numa disputa do tipo Segunda Guerra Mundial, ninguém ganhou.
naquele momento, Regis, entendeu? Se você assim, contabilmente, ó, o esforço que ia para a produção de geladeira foi para produzir canhão. Não é legal. É bom para um povo deixar de ter uma geladeira e passar a ter um canhão. Mas, evidentemente, nós sabemos que ali se gestaram coisas que se foram extremamente proveitosas à produtividade geral dos fatores e uma série de coisas. As urgências da guerra, nós temos o caso da energia nuclear. A energia nuclear ela teria demorado mais tempo para se desenvolver, não fosse a necessidade a corrida atômica para se ter aquilo como arma. Mas a mesma tecnologia que servia para arma, em grande parte, você sabe, servia para a conhecer mais sobre a fissão nuclear que gera energia. Então, são várias questões aí que você pode colocar. Agora, claro, então a crise ou a guerra e tal são momentos de estressar a sociedade e fazer com que ela produza mais, na verdade. Esse estresse faz ela produzir mais, para ser criativa, tira da acomodação, tira da zona de conforto. E nesse sentido eu acho que a economia continua sendo bastante eficiente, eu não vejo nenhum abismo à frente. Não. Pode acontecer, pode, eu não tenho bola de cristal, mas a meu ver o capitalismo deu certo, que ele deu certo não tem nenhuma dúvida, né? A prosperidade vivida pelos humanos hoje, o grau de consumo dos humanos, o grau de proteção contra doenças, de proteção contra várias coisas, até a segurança pessoal, por mais que a gente sinta um risco, melhorou como nunca antes na história da humanidade. O momento que nós vivemos é o mais brilhante da história da humanidade em termos de qualidade de vida das pessoas. Isso é obra do capitalismo, sim, não da coisa em si, do etimológico em si, mas do modelo privado de acumulação de capital. Privado. Que depende também de uma acumulação pelo Estado, marginalmente, que depende de uma regulação do Estado, depende de todos, sim, sem dúvida nenhuma. Eu não sou, um libertário anti-Estado, não. Eu acho que o Estado tem que ser o papel a cumprir. Agora, que ele deu certo é que deu. Vai cair ali na frente. Pode ser, pode não ser, eu não sei. Algum dia pode dar errado. É normal, natural, porque algum dia dá errado. Não existe ciclo de alta que dure para sempre. Mesmo com as pequenas interrupções. Mas eu não consigo enxergar grandes riscos no horizonte. Não vejo nuvens negras como outros veem. Respeito a opinião deles, né? Gosto de lê-los, inclusive. Tu parece que baixou o espírito do Pinker em ti, só que ele está vivo, né? Então, o Pinker é acusado de ter uma visão excessivamente otimista do presente, né? Eu não discordo inteiramente do Pinker, não discordo inteiramente de ti. Eu só chamo a atenção para o seguinte detalhe. Sim, as crises permitem reorganizar. Então, estado de bem-estar social, inflação, etc., gera um certo ruído no sistema de preços? Sim, gera. Né? Assim, dos bens de consumo e nos bens de capital. Acho que até gera mais ruído no valor dos bens de capital. Nas crises, há um rearranjo. A gente passa... Não, peraí. Isso aqui não vale 10, isso aqui vale 1, né? E a gente diz, foi uma enorme destruição de valor, né? Mas em alguns casos, sim, em alguns casos há uma enorme destruição de valor real, as pessoas empobrecem, né? Quando a União Soviética se desmanchou, né, realmente o PIB daquela região diminuiu para menos de 1/3 do que era antes, a produção diminuiu. E havia, de fato, até uma obsessão soviética, do início ao fim, em criar mais e mais fábricas, mais e mais bens de produção, mas não conseguia saber o que era importante produzir. Até sabia, porque os membros do partido diziam muito claramente o que eles queriam e eles eram atendidos. Não muito bem também, né? É aquela coisa do Brasil. A gente tinha aqui o Opala, a gente tinha alguns carros de luxo, né? Mas como dizia o Collor, são carroças, né? Estão completamente desvinculados, não tão desvinculados quanto o Trabant, né? Mas estavam muito desvinculados dos padrões de qualidade da época. Então, inflação é um bom negócio? Às vezes para um determinado grupo pode ser um excelente negócio. Durante 20 anos pode valer a pena turbinar um negócio que vai dar errado daqui a pouco, mas enfim,
como é que é? No longo prazo, isso é uma visão cínica do que disse o Keynes, no longo prazo estaremos mortos, então, de repente, algumas coisas a gente pode explorar de maneira irresponsável agora, e depois o pessoal que se vire, e, enfim, nós acreditamos que eles serão mais inteligentes do que nós e resolverão melhor do que nós resolveríamos. Mas, isso tudo considerado, também há a questão de que há um grau de complexidade, de dificuldades que podem ser resolvidos e podem levar a problemas que podem levar décadas ou séculos para se resolver. Isso já aconteceu na história de haver esse tipo de coisa. Nós estamos num ciclo, sei lá, de uns 200 anos em que as coisas realmente só melhoram, grosso modo. Quer dizer, melhoram com todas essas crises, guerras, soluços e tudo mais. E melhoram muito, não é um pouquinho, não é? Realmente, não, esse subida foi grande. Agora, Regis, a gente está um pouco desviando um pouco do que é. A pergunta é o que é capitalismo. Acho que a gente já diferenciou do socialismo. Nós não diferenciamos na relação do que é o capitalismo que realmente existe. Porque se tu falar qual é a ideologia política, bom, a ideologia política do Adam Smith é uma, a ideologia do Marx criticada pelo Marx é outra, a ideologia analisada pelo Max Weber é outra. No século XX, o Keynes é um analista do capitalismo, a escola austríaca é uma analista do capitalismo. Na verdade, todas elas são muitas visões diferentes, de momentos diferentes do capitalismo. Eu não acredito que o capitalismo do século XIX seja o mesmo fenômeno, digamos assim, da luta de classes no século XVIII, que é a época ali, acho, do Adam Smith, e o capitalismo de hoje também é muito diferente. Mas entenda, aí o problema nosso é conceito, em termos de conceito. Eu, por exemplo, você não vai me ver usando a palavra capitalismo, porque eu acho que ela é ruim para expressar qualquer coisa no primeiro momento, que tem outras palavras que expressam muito melhor, Estado de Direito, propriedade privada, enfim, Estado liberal, como se diz também, tudo isso expressa melhor do que capitalismo, que capitalismo pode ser o capitalismo de Estado. Então, então, você pode, aí nós não estamos mais falando do capitalismo que deu certo, é o modelo econômico predominante, o modelo de como as nações estão funcionando internamente, sua economia, e como estão funcionando as trocas financeiras e de mercadorias entre as nações. Vamos pegar uma das definições que tu já aproveitaste aqui. Bens de produção em mãos privadas. Tá? É a visão do Marx, na verdade. Né? Ela explica bem o fenômeno atual? Eu penso que não. Então, as definições já clássicas... explicava mal na época dele. Eu concordo que ele explicava mal, mas era mais parecido, porque era um Estado muito menor, que não tinha... Estava descrevendo algo que as pessoas estavam vendo. Então é natural. Eu acho que a análise dele estava errada já para o tempo dele, até por questão da mais-valia e tudo mais. Mas ele estava escrevendo coisas que as pessoas veem, que as pessoas não veem mais hoje, porque é diferente. Então isso sim, quer dizer, o Marx virou obsoleto, sim, sem dúvida nenhuma, ele é obsoleto. Porque aqui a realidade que ele descrevia é obsoleta. Arcaica e obsoleta. A crítica a ele é anacrônica, não, porque você pode dizer, então, mesmo naquelas condições, o que ele estava descrevendo, o que ele estava analisando, não correspondia, a forma dele foi parcial, ele não elaborou uma boa teoria a partir do que ele estava vendo. Não é que ele não estivesse vendo as coisas, ele estava vendo as coisas, todo mundo estava vendo, ele não era um delirante negador da realidade. Ele chega a escrever sobre o movimento cartista. Exatamente. Então, ele não era um negador da realidade, não era um cara assim, a realidade é diferente do que seus olhos estão vendo, não era um místico. Não era Bom, de fato, ele vai dizer que a realidade é diferente do que os teus olhos estão vendo, no sentido de que tu vai ver sob a perspectiva... mas aí já não é o que os olhos estão vendo, já é a análise subjetiva que ele faz, a análise que ele faz, a base teórica que ele cria em cima do que está sendo visto. Quer dizer,
A realidade é esta fábrica, tá bom? Esse trabalhador ele chegou às 7 horas da manhã, saiu às 8 horas da noite. Isto é a realidade. Da maneira dele dizer o que isso, essa realidade representa e qual é a melhor solução para ela, enfim, todas essas coisas, aí já é teoria. Aí não é mais a mera descrição da realidade. A mera descrição da realidade é jornalística, né? É jornalística. Olha, Nem isso. Não, jornalística também tem análise, mas é absolutamente descritiva, é fria. Aqui tem uma fábrica. Tá aqui, ó, ela tem tantos metros quadrados, é numérica. Tem uma frase atribuída a Marx e a Paulo Freire, que é a seguinte: quem escolhe a neutralidade é porque já escolheu o lado do mais exatamente, forte. então, é isso. Só usar essa frase já é de um parcialismo absurdo, a meu ver, absurdo. Porque isso é uma maneira de dizer, bom, o lado certo é o meu. E o lado certo eu não vejo eu represento o oprimido. Ele não representa o oprimido. Eu não acho tão errada essa frase, só que se tu analisar ela no contexto atual, as consequências podem ser um pouco engraçadas, porque quem é que em discussões jurídicas tende a levar vantagem em muitos casos? Não é mais o burguês opressor. Ele talvez até leve vantagem de uma maneira que ninguém percebe, né? Aquela história que eu te disse, eu não sou contra que aumente impostos porque eu já sou grande e esse imposto vai impossibilitar ou vai dificultar muito a concorrência, né? Mas essa estrutura, então, que parece beneficiar os fracos, oprimidos, as minorias, as pessoas em situação de vulnerabilidade, etc, 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 ela beneficia as pessoas que redistribuem essas riquezas ou que fazem contratos para produzir essas riquezas para serem distribuídas. Adivinha por quem? Pelo Estado. Por isso que eu citei a questão do oligopsônio, né? Poucos compradores, os Estados-nação são grandes compradores que têm a função de redistribuir a renda e, na verdade, criam uma nova nobreza. No Brasil, isso é muito dramático e nós dois nos beneficiamos disso.